Muito bem, amigos. Então, conforme prometido, estamos agora no bloco 22B. E o bloco 22B é inaugurado com o artigo 112. Muita coisa do que nós vamos ver agora são pontos cruciais para a prova de vocês. Os senhores vão ter que dominar muito bem isso. Certo? Antes era muito fácil. Para progredir de regime, bastava cumprir 1/6 da pena. Com o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, nós tivemos alterações na LEP. E essas alterações complicaram a vida do criminoso, claro, complicaram a vida dele, mas dificultaram a vida do concurseiro. Vem comigo. A pena privativa de liberdade, famosa PPL, será exercida em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso. Vocês lembram ainda os regimes? Regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Então, qual é a regra? A regra é que o indivíduo inicie, dependendo da gravidade do crime, no regime fechado, depois ele progrida para o regime semiaberto e depois ele progrida para o regime aberto. Não é permitido, de regra, a chamada progressão per saltum, que significa ir do regime fechado direto para o aberto, a não ser que o sujeito já fazia jus ao regime semiaberto, não havia lugar nas colônias, ele permaneceu no regime fechado o tempo suficiente para ir para o aberto. Aí sim, ele poderia saltar do regime fechado para o regime aberto. Então, isso é o que nós chamamos pena privativa executada em forma progressiva. Certo? Lembrando que também é possível a regressão do regime aberto para o semiaberto, do semiaberto para o fechado, ou até mesmo do aberto para o fechado, dependendo da falta grave cometida. Certo? Às vezes o indivíduo já vai começar no semiaberto também, às vezes ele já vai começar no aberto também. A ser determinada pelo juiz. Que juiz é esse, pessoal, que faz a transferência e a progressão de regime? É o juiz da vara de execuções criminais. É o juiz da VEC, certo? A Defensoria Pública ou até mesmo o Ministério Público podem requerer a progressão do regime. E vão fazer isso através de uma simples petição, lá do artigo 66 da LEP. Vão pedir, requerer, certo? A progressão do regime. A ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, ou seja, pelo menos, no mínimo, 16% da pena. O cálculo agora ficou mais difícil, né? Pelo menos para quem não é bom em matemática. 16% da pena. Primeiro requisito, se o apenado for primário. E lembrem, eu já expliquei para vocês, o que é ser primário? É não ser reincidente, certo? Ser primário é não ser reincidente. Cometeu o crime 6, 7 anos atrás, ele já é primário. Tem que ser no intervalo de 5 anos. E o crime tiver sido cometido, vejam, é e, não é ou. É e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, por exemplo, é um primário por furto, é um primário por estelionato, é um primário por peculato.
certo? Nesses casos, basta cumprir 16% da pena, que se ele estiver, por exemplo, no fechado, ele já pode progredir para o semiaberto. Se ele estiver no semiaberto, ele já pode progredir para o aberto. E por aí vai. Mas agora nós temos o 2, 20%. 20% da pena, e agora o condenado é o quê? Reincidente. Mas ele é reincidente em crime cometido, olhem aqui, ó, sem violência à pessoa ou grave ameaça. Não interessa o crime que ele cometeu na origem, interessa o crime da sentença. Certo? O crime cometido, amigos, que ele está, aliás, desculpem, o que interessa é o crime que ele está cumprindo. Se não for um crime sem violência ou grave ameaça, mas ele é reincidente, ele tem que cumprir um pouquinho mais. Ele tem que cumprir 20%. Então, lembrem aqui, 16% se primário e se for sem violência ou grave ameaça. 20% se for reincidente e o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Na verdade, nem fala sobre a pessoa, né? É grave ameaça. Eu posso interpretar sobre a coisa também, né? Olha o aumento agora. 25% da pena. 25% se ele for primário. Primeiro requisito, primariedade. O problema agora não está, amigos, aqui na primariedade ou na reincidência. O problema agora está na segunda parte. Se o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, por exemplo, um crime de roubo, um crime de extorsão, certo? Um crime de homicídio. Homicídio eu não posso colocar aqui, a não ser que seja simples, tá? A não ser que seja simples. Porque se não é crime hediondo, eu vou ter que vir para cá. Então vamos com calma, muita calma nessa hora. Mas roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, certo? Tudo entra aqui. Número 4, 30% da pena. Olha, começou com 16, a gente já praticamente duplicou o tempo. 30% se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Ou seja, ele cometeu um crime com violência ou grave ameaça e no intervalo de 5 anos cometeu de novo. Para ele obter a progressão de regime, ele tem que cumprir pelo menos 30% da pena, certo? É um dos mais fáceis de memorizar, porque é igual, né? Sei lá, um roubo e um estupro, por exemplo. Estupro não entra porque é hediondo, mas é um roubo e uma extorsão, por exemplo. Entra aqui. Olhem o 5. O 5, pessoal, começou a complicar. 40%. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo. Lei 8.072 de 90. Homicídio qualificado, estupro, latrocínio, epidemia com resultado morte, extorsão com resultado morte, genocídio ou equiparado, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, tortura, certo? Se primário. Se primário. Ou seja, ele é um traficante, traficou uma vez só. Ou traficou 7 anos atrás e traficou de novo.
40% da pena se primário. Se ele for condenado a 10 anos, ele tem que ficar pelo menos 4 anos no regime fechado. Olhem como engrossou o caldo para o criminoso. Certo? Cuidem isso. 6. 50%. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, porque não é todo crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Por exemplo, o estupro não é, o estupro de vulnerável não é, certo? Então nós temos crimes que não são. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não é. Se for primário, vedado o livramento condicional, ou seja, ele perde um benefício importantíssimo. O indivíduo perde aqui um benefício dos mais importantes. Tem que saber quando. Basta saber que ele tem que cumprir 50% da pena, se ele cometer um crime hediondo ou equiparado, que o resultado seja a morte, e nesse caso ele perde o livramento condicional. Certo? Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa, Lei 12.850 de 2013, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Cuidado, não é qualquer organização criminosa. São organizações criminosas que têm por objetivo cometer crimes hediondos ou equiparados. Por exemplo, organização criminosa voltada para homicídios, ou organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, ou voltada para o terrorismo. Certo? Se condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Ok. Inciso 7. 60% da pena, pessoal. 60% da pena. Se for 10 anos, ele tem que ficar pelo menos 6 anos preso em regime fechado. Se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Cometeu hediondo, cometeu hediondo. Certo? Cuidem isso. Cuidem isso. Ah, qual é a diferença dos 50%? É que nos 50%, pessoal, ele é primário, mas ele comete crime hediondo com resultado morte. E aí a principal consequência, perde o benefício do livramento condicional. Certo? E ainda o 8, que fala em, meu Deus, 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, quais são os piores aqui, na minha opinião? Os 50%, primário em crime hediondo com resultado morte, porque perde o livramento condicional, e os 70% se reincidente em crime hediondo com resultado morte, porque também é vedado o livramento condicional. Certinho? Cuidem isso, então. O artigo 112 ele tem uma crucial importância. Temos que conhecer bem ele. Ou seja, quanto mais grave o fato, mais tempo preso o agente fica. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Em todos os casos, todos. Como é bom isso, né?
sem exceção. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária. Ou seja, é o famoso e tradicional bom comportamento. Boa conduta carcerária chamamos também aqui então de bom comportamento, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Ou seja, mesmo que ele tenha boa conduta carcerária e o diretor tenha boa vontade, se tiver normas que proíbam a progressão do regime, certo? Como, por exemplo, ainda não ter cumprido o prazo, ele não fará jus à progressão. Cuidem isso, certo? Mas quem comprova é o diretor. Vai vir na tua prova que é o juiz da execução. Vai estar errado. Vai vir na tua prova que é o conselho penitenciário. Vai estar errado. Então, cuidem esse detalhe aqui para que os senhores não tenham problemas no dia da prova. Certo? Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime, expliquei já para vocês, né, pessoal? O Ministério Público, ele pode pedir tanto a progressão como a regressão do regime. O advogado ou a defensoria pública poderá pleitear a progressão. Mas para quem eles pleiteiam? Para o juiz da execução. É ele que vai decidir. Só que toda decisão tem que ser motivada. O juiz tem que dizer por que ele está concedendo a progressão ou porque ele está negando a progressão. Por quê, meus amigos? Porque dessa decisão cabe recurso de agravo. E eu preciso saber os motivos para poder recorrer ao tribunal, para poder agravar, certo? E a Constituição diz, né? A Constituição, no artigo 93, inciso 9, é muito clara ao dizer que todas as decisões do Poder Judiciário serão motivadas sob pena de nulidade. E precedida a manifestação do MP e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional. É um benefício, mas lembrem aqueles que não têm direito, certo? Primários e reincidentes em crimes hediondos com resultado morte, certo? Indulto, que é a clemência do presidente da República, e comutação, que é o indulto parcial de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Aqui está, certo? Então, isso significa, amigos, que o juiz ele não vai determinar a progressão de regime ou a regressão de regime de ofício, pela sua própria iniciativa. Nem ao menos indulto ou comutação. Quem vai fazer isso são outros, terceiros. O juiz é provocado, certo? Ele é provocado. Ele não age de iniciativa própria. Tem que provocar ele através das solicitações. Tudo que está em vermelho, por gentileza, né? Marquem bem aqui. Parágrafo 3º. Mulher. No caso de mulher gestante, mulher grávida, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, certo? Essa mãe, ela pode ser mãe biológica, mas nada impede que seja mãe adotiva também,
certo? Responsável aqui a gente pode chamar de representante legal. Ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente. Significa que nós temos e aqui. Não é um ou aqui, é e, certo? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Tem que ser, por exemplo, um furto. Roubo, já caiu por terra. 2, não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente. Aliás, se cometer o crime contra o filho ou dependente, além do crime, certo? E não poder progredir de regime, ainda como efeito da condenação, ela pode perder o poder familiar. O antigo pátrio poder, né? 3, ter cumprido ao menos, aqui facilita, né? 1/8 da pena no regime anterior. Estava no regime fechado, cumpriu 1/8, certo? Estava no regime fechado, cumpriu 1/8, cumpriu até pouco, certo? E aí já pode ir para o semiaberto. Do semiaberto cumpriu 1/8, já pode ir para o aberto. 4, ser primária, ou seja, não ser reincidente, e ter bom comportamento carcerário, comprovado por quem sempre comprova isso? O diretor do estabelecimento. Está aqui. E 5, né, pessoal, não ser uma pessoa perigosa. Não ser perigosa. Está aqui. Não ter integrado organização criminosa. Preenchido esses requisitos, ela tem direito, se está no fechado, ir para o semiaberto, se está no semiaberto, ir para o aberto. E se está já no semiaberto, ir para o aberto, progredindo normalmente. Ok? Saibam de cor essa lista. Questão boa para cair em prova. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso. Crime doloso é o que, senhores? É o crime intencional. Ou falta grave implicará a revogação previsto no parágrafo 3º deste artigo. Certo? O que é o parágrafo 3º desse artigo? Voltamos e lembramos o benefício da progressão de regime para a mulher. Está aqui. Desculpem. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. O que isso quer dizer, pessoal? O que isso quer dizer para nós? É o chamado tráfico privilegiado. O traficante é primário, certo? A quantidade de drogas é pequena. Nesse caso, a jurisprudência já estava entendendo que esse crime não era equiparado a hediondo. Então, a título de progressão de regime, tudo que fala sobre hediondez não entra aqui. É como se fosse um crime simples. É como se fosse um crime normal. Certo? Cuidem isso. Tá? Pequena quantidade de drogas e primário. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave, e nós já vimos o rol de faltas graves, durante a execução da pena privativa de liberdade, interrompe o prazo
para a obtenção da progressão do regime de cumprimento da pena, caso em que o início da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Então, pessoal, o que isso quer dizer? O indivíduo foi condenado a, sei lá, 10 anos. Ele tinha que cumprir 2 anos para progredir de regime. Ele cumpriu 1. Aí ele cometeu uma falta grave, certo? Passou-se 2 anos para apurar a falta grave. Esses 2 anos não contam para progredir de regime. Está interrompido o prazo, certo? Quando voltar a correr, tem que correr mais esse 1, que é o prazo remanescente. Cuidem isso, certo? O sujeito, quando ele comete falta grave, quando ele comete novo crime doloso, é óbvio que ele não tem bom comportamento. Mas ele pode readquirir o bom comportamento? Isso é possível? Readquirir o bom comportamento? O parágrafo 7º diz: o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Está aqui, certo? Aqui tu obtém de volta o chamado bom comportamento. Não estamos falando de cometimento de novo crime, por óbvio. Artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Uma delas é trabalhar durante o dia e se recolher ao albergue durante a noite. Na falta do albergue, tornozeleira ou recolhimento domiciliar. Certinho? Cuidem então esses detalhes que estão aqui em vermelho, pessoal, que podem marcar presença na prova de vocês. Chegamos no artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que... E aí, meus amigos, nós temos requisitos cumulativos aqui. É um mais. Primeiro, estiver trabalhando, já expliquei para vocês. Ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Demonstrar que já tem, por exemplo, um contrato de trabalho assinado. Não podemos incentivar a ociosidade, porque ela provavelmente vai tender à reincidência. Então, tem que estar trabalhando. 2, apresentar pelos seus antecedentes, que têm que ser bons, ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se. Bonito isso, né? Te endireita. Com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Ou seja, que ele já está praticamente pronto para voltar ao convívio social. Isso tudo, dentro da execução penal, vai ficar demonstrado. Parágrafo único. Poderão ser dispensados do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Aí a questão de idade que nós vamos ver mais para frente. Não precisamos ver agora. Artigo 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto. Então essas aqui são as concessões, aliás, as condições gerais. Aqui nós vamos ter as especiais, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias. 1. Permanecer no local em que for designado durante o repouso e nos dias de folga, que é o albergue, a casa de albergado. 2. Sair para trabalhar e retornar nos horários fixados. Nada de beber no bar. 3. Não se ausentar da comarca, da cidade onde reside, sem autorização judicial.
4, comparecer em juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Nessas situações, se o indivíduo não cumprir, pessoal, se ele não cumprir, pode acontecer do juiz revogar e ele regredir de regime e ir, por exemplo, para o regime semiaberto, certo? Ou até mesmo para o fechado. Cuidem esses detalhezinhos. Artigo 116. 116 e 117. 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas, agora sim, ó, de ofício. De ofício. Ele não pode dar progressão de regime de ofício, mas alterar as condições do regime aberto ele pode, de ofício, a requerimento do MP, do diretor da penitenciária ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Por exemplo, troca o turno do trabalho. O condenado pede ao juiz a troca do turno, o juiz impõe a condição. Então agora a condição é que tu saia de casa a tal horário e te represente tal horário. Está resolvido. Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, artigo 117, quando se tratar de, cuidado, aqui é alternativo. Alternativo. Nós temos ou. Primeiro, condenado maior de 70 anos. Já caiu em prova maior de 60 anos. Caiu muito em prova. Vai estar errado. É maior de 70. A banca vai trazer 60, a banca vai trazer 80, vai estar tudo errado. Certo? É 70. Condenado acometido de doença grave. Doença grave tem que ser emitida por laudo médico. Certo? 3. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. E condenada grávida, gestante. Somente essas pessoas poderão, então, amigos, estar em regime aberto em residência. Ou seja, prisão domiciliar. Certo? Chegamos no artigo 118. Artigo 118. A execução da PPL ficará sujeita à forma regressiva, agora do mais brando ao mais grave, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Já expliquei para vocês, não precisamos perder tempo. 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Então, ele já estava em regime semiaberto, por exemplo. Ele cumpriu pena no fechado, fez jus ao semiaberto, faltam, por exemplo, 3 anos para ir para o aberto, mas sofreu uma condenação de mais 7 anos. 7 mais 3, 10. Volta para o fechado. Certo? Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução, ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Não dá para esquecer que multa também é uma espécie de pena. Nós temos penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. Está aqui, certo? Nas hipóteses dos incisos 1 e 2, deverá ser ouvido previamente o condenado. Direito à chamada
ampla defesa. Aqui está. E artigo 119, a legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Não frequentar um determinado bar que tem na região, porque foi lá que causou o tumulto, que causou o alvoroço. Enfim, é um exemplo clássico que se usa, né, inclusive, na doutrina. Certo? Opa! Chegamos na questão. Chegamos na questão. 2009, a banca é Consulplan, Sejuc, Rio Grande do Norte, agente penitenciário. Considere as seguintes assertivas. Gosto dessas assertivas, porque muitas vezes a gente resolve de primeira. 1. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. Até aqui está certo? Melhor impossível, né? Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Perfeito. Então, se a 1 está certa, eu não posso eliminar a A. Mas eu posso eliminar a B, porque ela não traz a 1 como certa. Eu posso eliminar a C, porque não traz a 1 como certa. Mas as outras eu não posso eliminar. 2. A assistência estende-se ao egresso. Quantas vezes já falamos sobre isso? A assistência estende-se a todos. A 2 está certa. Se a 2 está certa, eu elimino a A e elimino a D. Logo, a 3 tem que estar certa também. A assistência ao preso e ao internado será material, médica, jurídica, educacional, social e religiosa. Está aqui, letra E. Vocês vão ver agora, nesse instante, que é a resposta da questão. Aqui está. Certinho? E assim, meus amigos, mais uma vez, bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado. Aguardo vocês para o bloco 23, que é bem mais tranquilo. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.